que é preciso chamar. Quem for preciso chamar e convocar, nós vamos chamar. Agora, não pode ser algo que não tem um embasamento, a gente vote no escuro e fique sendo desmoralizado pelo Supremo Tribunal Federal a cada medida. Então, eu acho que, no intuito exatamente de construir um relatório, Vossa Excelência pode ter certeza que o relatório que nós vamos apresentar vai sacudir o futebol brasileiro para melhor. Eu tenho certeza com a participação de todos os senadores que fazem parte dessa comissão. Agora, sem a gente conhecer com profundidade, saber como é que foi a quebra do sigilo, receber quebra do sigilo, está convocando aqui A ou B ou C por conta de qualquer tipo de questão, eu não vou me prestar a esse tipo de posição. Então, eu sei que há alguns jornalistas que acompanham, que ficam fazendo pressão, eu acho isso legítimo. Agora, eu vou agir aqui na CPI com isenção e com responsabilidade. Não vou expor aqui ninguém que efetivamente não tenha culpa no cartório para ser feita aqui qualquer tipo de acariação, de convocação, de qualquer coisa. Portanto, mantenho minha posição, sou contrário ao requerimento número 3, encaminharei contrário também todos os outros requerimentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Presidente, senador, primeiro que eu já vivo com pressão desde os 18 anos da minha vida. Então, quero dizer para Vossa Excelência que as minhas atitudes aqui, elas podem ser por vários motivos, menos por pressão, principalmente da imprensa, que a imprensa sabe e conhece muito bem a minha atitude. E a segunda coisa é que, se Vossa Excelência não tem conhecimento do que eu tenho, é porque Vossa Excelência não procurou para ter. E qualquer um outro também, tá? O trabalho dos profissionais estão sendo feito. Eu não sou aqui babá de ninguém para ficar chamando todo mundo para ficar fazendo o papel que tem que se fazer, que é a obrigação de todo mundo. Então, se Vossa Excelência, infelizmente, não tomou conhecimento dos resultados das quebras de sigilo do Ricardo, o problema não é meu. Ninguém tomou. Presidente, mas aí o problema não é meu. Os assessores trabalham para a comissão, não é para o presidente da comissão. O senhor aqui conhece muito mais regras, regimentos do que eu. A gente não está discutindo isso. Agora, já está no site, já tem 2 semanas. Tá bom. Eu não tenho que ficar ligando para ninguém para avisar isso tá no também. Site? Tá tudo. Resultado de quebra de sigilo está no site. Pela ordem, presidente. Eu posso falar, presidente? Eu Pela posso ordem, terminar? por gentileza. Depois da sua vez, posso terminar, por favor? Não, presidente, eu vou presidir uma comissão agora, presidente. Eu estou presidindo uma agora. Vossa Excelência pode esperar 1 minuto. Então, eu gostaria de dizer que a falta de conhecimento de Vossa Excelência em relação a tudo que acontece aqui na CPI é porque Vossa Excelência não quer ter esse conhecimento. E assim serve para os outros que não tiverem também. E eu quero dizer que, voltando ao assunto da imprensa, a imprensa realmente ela tem sido muito importante nessa nossa luta contra a corrupção no futebol. Agradeço à imprensa pelo trabalho que vem fazendo. Eu não pauto aqui essa reunião da CPI do que sai da imprensa. Pelo contrário, a gente tem aqui profissionais bastante competentes de todas as áreas, que o senhor e Vossa Excelência sabe de onde são, que me dão argumentos suficientes, legais, para eu fazer o que eu tenho feito, e que eu só posso dizer que discordo 100% de tudo que foi dito por Vossa Excelência aqui, desde a primeira palavra à última, e que eu sou a favor da moralização, sou a favor da regulamentação e sou a favor de um futebol decente e justo e honesto. Se Vossa Excelência não pensa, se Vossa Excelência não pensa como eu não posso fazer nada. Não adianta dizer, senador, o senhor Vossa Excelência deu a sua opinião. Eu vou dar a minha. Não adianta a gente falar aqui teoricamente. O que vale é a prática. Na prática, essas ações não são a favor do futebol. Me desculpe, isso é o que eu penso. E eu sempre vou falar aquilo que eu penso. E só para o conhecimento de todos, inclusive dos senadores e de todos que estão aqui presentes, que nos ouvem, Vossa Excelência nunca se cadastrou para fazer algum tipo de pesquisa e ver o que realmente acontece. Quem faz a pesquisa são meus assessores, senador Romário. Não sou eu que faço a pesquisa. Mas os seus assessores não se cadastraram. O gabinete não se cadastrou. Então, o que eu quero dizer para o senhor, se o senhor entende que
está fazendo um bem para o futebol, minha opinião é o contrária. Por favor, vamos esperar senador. o resultado do relatório. Não, eu sei que o resultado a gente já sabe. Pode ficar tranquilo. Eu já sei qual é o resultado. Presidente, eu tenho que sair para presidir uma comissão. E eu gostaria de dar meu voto saindo. Estou plenamente de acordo com o senhor relator. Claro que está, eu também sei disso. Vamos botar em votação. Davi, tem que ir também. Não vou aguardar a votação. Votação nominal. Senador Gladys Cameli. Senhor presidente, eu voto com o relator. Senador Ciro Nogueira. Senador João Alberto Souza. Voto conhecido com o relator. Senador Romero Jucá. Com o relator. Senador Davi Alcolumbre. Com o senador Romero Jucá, relator da matéria. Senador Hélio José. Com o relator, senhor presidente. Foi rejeitado. João, tem outro o requerimento em bloco. Agora vamos votar os outros itens em conjunto também, como foi aprovado aqui. A votação é simbólica, mas pode ser nominal se Vossa Excelência quiser. Faremos essa votação nominal, claro. Como voto, senador Gladys Cameli. Com o relator, senhor presidente. Senador Ciro Nogueira. Com o relator. Senador João Alberto Souza. Com o relator. Senador Davi Alcolumbre. Com o relator. Senador Hélio José. Com o relator, senhor presidente. É uma outra colocação que eu tenho para fazer aqui com Vossas Excelências. Eu não tenho medo de cara feia e nem de grito. Só para Vossas Excelências que estão há muito tempo aqui, acharem que tempo e experiência significam muitas coisas, sim. Para o bem, sim. Para o mal, não. Então, não adianta gritar, não adianta fazer bico, que isso, para mim, não vai mudar a minha conduta. Continuo dizendo que continuo na minha luta em relação à moralização desse futebol escrachado que nós temos. E vamos ver, como Vossa Excelência, senador Romero Jucá, falou, vamos ver como é que será o relatório, Vossa Excelência. Como todos nós esperamos. Garanto que Vossa Excelência vai gostar do relatório. Não, tenho certeza, espero. Vamos convidar o presidente? Como solicita a Secretaria imediatamente, acompanha testemunho o senhor Antônio Carlos Nunes de Lima, presidente licenciado da Federação de Paranaense de Futebol e presidente de exercício da Confederação Brasileira de Futebol, local na qual prestará depoimento. Graças a Deus, vamos chegar. Comunico a todos que esta comissão recebeu a decisão do ministro Euri Zavascki, do habeas corpus número 133.341, que defere parcialmente pedido liminar para garantir ao paciente Antônio de Lima, nesta reunião, o direito de ser assistido por advogado e de com este comunicar-se. Não ser obrigado a assinar o termo de compromisso de dizer a verdade, sem sofrer com isso qualquer medida privativa de liberdade e não se autorrecriminar. Existe que a testemunha está acompanhada do seu advogado, doutor José Mauro Couto, e poderá com ele se comunicar. Como? Alguém falou? Foi? Querido, pode ser amanhã, a hora que quiser. Agradeço aqui a presença do presidente em exercício da CBF,
juntamente com o doutor José Mauro Couto. Espero que a presença do senhor possa trazer aqui o que nós todos esperamos. Respostas, se assim for, que sejam respostas que dê um pouco de noção, principalmente para aqueles que são amantes do futebol, do que está realmente acontecendo hoje no nosso futebol e principalmente na nossa CBF. Tem que continuar aqui, né? Posso continuar aqui, né? Posso continuar aqui? Antes de iniciarmos o depoimento, indago a testemunha do senhor Antônio Carlos Nunes de Lima. Vossa Senhoria, apesar de não ser obrigado, assinará o termo de compromisso? Sim? Não? Na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, pergunta testemunho, senhor Antônio Carlos Nunes de Silva. Vossa Senhoria faz sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Muito bem. Sim. Lembro que o requerimento número 98/2015, aprovado por este colegiado em 7 de outubro de 2015, base para a convocação de Vossa Senhoria, claro, ao indicar seu comparecimento na condição de testemunha. Cadê as perguntas? Presidente, aqui vamos dar início à oitiva do senhor. E como manda o regimento, eu, como presidente dessa comissão, tenho por prerrogativa ser o primeiro a fazer as perguntas. E gostaria que o senhor respondesse todas as perguntas e assim, seguidamente, farei a próxima. Coronel Nunes, no dia 3 de março, uma atitude desrespeitosa, o senhor respondeu ao jornalista que viria a esta CPI quando fosse elaborado um requerimento certinho. Por decisão do ministro Teoriza Vasco, o requerimento está correto e o senhor está aqui hoje, como convocado. O senhor foi orientado por quem o questionou publicamente a convocação desta CPI? Senador, nós temos o assessoramento de praxe como qualquer presidente de uma empresa. E tanto que nós colocamos à disposição desta CPI a data a partir de 10 de março, que está acontecendo agora, e nós fomos convocados e aqui estamos. Esta CPI tem poderes de investigação própria de autoridades judiciais. Na condição de coronel, o senhor ainda não aprendeu a obedecer às autoridades judiciais? Ou deve mais obediência aos homens fortes da CBF? O senhor não tem vergonha de estar protegido bandidos em vez de prendê-lo? Não acha que isso desonra a farda que vestiu? Senador, eu me reservo o direito de não me manifestar com relação à pergunta. Na imprensa temos visto o secretário-geral Walter Feldman e o diretor de gestão Rogério Caboclo, homem de inteira confiança de Marco Polo Leonel, falando em nome do senhor e da CBF. Há inúmeros relatos que o senhor, embora seja formalmente presidente, não participa das decisões administrativas da entidade. Dizem que o senhor até dorme durante as reuniões. Marco Polo Leonel continua dando as cartas em sua gestão. E o que o senhor está fazendo lá? Digo a Vossa Excelência que nós administramos a CBF. Vossa Excelência acabou de falar como militar, e eu digo que durante a carreira que fiz na gloriosa Polícia Militar do Pará, eu aprendi a comandar e mandar. E hoje, qualquer empresa que tem o seu presidente, nós comparamos, já que o assunto foi comentado que por eu ser militar, então nós administramos como se administra também
as nossas unidades militares, que tem o comandante, tem o seu Estado-Maior. E na CBF, o presidente, que sou eu mando, aprendi a mandar como coronel da Polícia Militar do meu estado do Pará, tá? E ninguém vai mandar mais do que o presidente. As minhas decisões, sim, nós temos que trabalhar em decisão colegiada. E talvez por isso, por eu ser de uma federação pequena do norte do país, que muitos comentários surgem que eu não sei mandar. Mas eu aprendi, senador, a mandar, comandar ao longo da minha vida, depois de também 42 anos dedicado ao esporte. Sua resposta é muito bonita, coronel, parabéns. A FIFA divulgou hoje em seu site que o novo presidente da FIFA, Gianni Infantino, está processando Deonero, Marinho e Ricardo Teixeira dos Estados Unidos. A FIFA afirma que os 3 ex-presidentes da CBF mancharam a imagem da instituição e está cobrando o ressarcimento dos valores que eles desviaram da FIFA, no total de 20 milhões de reais. Então, o presidente da FIFA está afirmando que os 3 ex-presidentes roubaram a entidade. O senhor concorda com o presidente da FIFA ou acha que ele está mentindo? Excelência, eu assumi a presidência interina da nossa CBF no dia 8 de janeiro. Então, estou há 60 dias na presidência. Eu estou aqui em Brasília desde segunda-feira, atendendo o chamado desta comissão. Então, não me situei ainda, neste momento, no que a FIFA decidiu e outra. Nós esperamos que a FIFA faça o comunicado oficial à nossa Confederação Brasileira de Futebol. O senhor sabedor que a CBF é uma entidade corrupta hoje, mais do que nunca, principalmente por essa declaração da FIFA, o que o senhor pensa em fazer em relação a isso? Excelência, me reserva o direito de não responder quanto à pergunta de entidade corrupta. O senhor entende que a CBF não é corrupta? Pela ordem. Eu acho que tudo bem, o senhor não precisa falar nessa questão, mas eu acho que a pergunta tem a amplitude da sua gestão. O senhor entrou agora, é presidente de confiança daqueles que lá estão. E a gente tem que pensar no Brasil de hoje e do amanhã, o futuro do futebol. Eu acho que o senhor poderia contextualizar, principalmente, apesar de ter assumido agora, a sua experiência, o que o senhor pensa que pode ser feito, porque essa CPI aqui, ela tem o cunho de investigar, mas também nós temos o cunho de poder projetar, de trabalhar com que a gente possa melhorar o futebol no Brasil. Eu ainda não tenho nenhum fato concreto em minhas mãos que represente, que diga que é um fato de corrupção na CBF também. Eu não estou me referindo à corrupção. Ah, pois não. Não. Eu disse que a pergunta, pelo que eu entendi do presidente, ela deu também a posição, a possibilidade do senhor, de uma forma mais ampla, colocar o que o senhor pensa em relação ao seu trabalho, a não ser que eu esteja equivocado, senhor presidente. Eu até digo o seguinte, eu já vou dizer a Vossa Excelência que a primeira parte, eu entendi a pergunta como 2 partes. E a segunda foi o que Vossa Excelência comentou, inclusive. Eu quero dizer à comissão que mesmo com 60 dias administrando, nós estamos dando continuidade àquilo que foi já programado, dentro do projeto, dentro dos programas, tudo. E mais recente, a CBF acaba de instituir, e nós assinamos, uma resolução criando um projeto de reforma dentro da CBF. Dentre eles, tem até o Conselho de Ética. Esse nosso comitê de reformas, que foi criado aqui, ele vai mostrar tudo o que se possa fazer pela melhoria da administração do futebol brasileiro, em termos de transparência, de organização, modernização, gestão e melhoria no próprio sistema. Tanto que nós temos, neste comitê de gestão, o primeiro item, reforma do Estatuto da CBF.
Implementação do Código de Ética e do Comitê Disciplinar do Futebol. Transparência, disponibilização de informações, documentos da CBF, tais como demonstrativos financeiros, políticos, patrocínio, estatuto e código de ética. Desenvolvimento do Regulamento Nacional de Concessão de Licenças de Clube, seu licenciamento para funcionário. Fomento de ações de responsabilidade social. Internacionalização do futebol brasileiro. Elaboração de agenda propositiva para aprimoramento da legislação desportiva. Desenvolvimento do futebol feminino do Brasil. Desenvolvimento e fomento das categorias de base do futebol brasileiro. Tecnologia e inovação do futebol. Direito dos atletas e demais profissionais do futebol. Avaliação de alternativas em relação aos direitos de transmissão das competições. Estudo e proposição de alternativas para aprimoramento da arbitragem do Brasil. Proposta de alternativas no calendário do futebol brasileiro. Desenvolvimento de programa de formação, capacitação e de intercâmbio para profissionais de futebol. Democratização e engajamento da torcida brasileira. Esse nosso comitê de reformas, instituído por esta portaria assinada por mim, será constituído dos seguintes membros: Álvaro Melo, advogado especialista em Direito do Esporte. Ana Paula Oliveira, diretora secretária da Escola Nacional de Arbitragem de Futebol. Só para que o senhor possa ter um pouco de entendimento sobre aqui o regimento, o senhor não pode ler a resposta. Mas como o senhor não sabe responder, tem que ler, você pode continuar. André Ramos Tavares, advogado especialista em esporte. Caio César Rocha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Carlos Alberto Torres, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Carlos Augusto de Barros e Silva, presidente do São Paulo Futebol Clube. Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo de Futebol e Regatas. Castelar Modesto Guimarães Neto, presidente da Federação Mineira de Futebol. Edinaldo Rodrigues Gomes, presidente da Federação Baiana de Futebol. José Edmilson de Moraes, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Leomar Quintanilha, presidente da Federação Tocantinense de Futebol. Luiz Felipe Santoro, advogado especialista em esporte. Miraildes Maciel Mota, essa é a jogadora Formiga, jogadora da Seleção Feminina de Futebol. Ricardo Roberto Barreto da Rocha, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Rogério Langanque Caboclo, diretor executivo de gestão da Confederação Brasileira de Futebol. Walter Feldman, secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. Então, esse comitê de gestão, inclusive aberto, tá, para todos os desportistas, todos os torcedores do Brasil apresentarem suas sugestões ao nosso site da CBF. E pode fazer a consulta, que lá está a minuta do anteprojeto de tudo aquilo que possa receber contribuições, que nós chamamos até emendas ao projeto, Excelência. Presidente, o senhor se sente absolutamente tranquilo e bem presidindo uma entidade hoje como a CBF, com tudo isso que a gente vê? O senhor consegue dormir tranquilo, sem problema nenhum? Onde o senhor olha, tem ladrão para frente, para o lado, para trás, para embaixo, em cima? Como é que é o sentimento? Queria só que você pudesse me explicar, quando o senhor chega em casa, ou no seu estado, ou nos aeroportos, como é que é isso? Excelência, eu vou exercer o meu direito de não me manifestar. O senhor, sabedor de que
o Ricardo Teixeira, o José Maria Marinho e o Marco Paulo Deonero são ladrões, corruptos, e que vão ter que a CBF terá que devolver 20 milhões aos cofres da FIFA, qual é a atitude do senhor daqui para frente? O que o senhor fará como presidente dessa entidade? Excelência, eu Nada, né? me reservo o direito de não me manifestar, porque eu não tenho contribuição com relação a esse aspecto. O que o senhor pode responder? Tem alguma pergunta para a gente? Vamos combinar uma pergunta aqui que o senhor possa responder? Não, Excelência, eu estou aqui para ser inquirido. Estou vendo. Coronel, na verdade eu não tenho mais perguntas a fazer, mas eu quero deixar bem claro para o senhor que esse papel não é digno de um presidente. Esse papel que o senhor exerce, não respondendo às perguntas que foram feitas aqui, é um papel que não condiz com a condição que o senhor hoje exerce no futebol brasileiro. O senhor é o mandatário de uma confederação e eu entendo até por satisfação ao povo brasileiro, que tem como futebol a sua pátria amada, né? Fica até feio, a palavra usada é feio, o senhor nessa condição. Eu entendo que o senhor definitivamente, com esse pouco que aconteceu aqui, o senhor não tem nenhum tipo de autonomia, o senhor realmente não manda, o senhor não tem capacidade para mandar e não tem coragem, diferentemente de coronéis que eu conheço. Mas é lamentável, triste e que fazer o quê, né? Eu continuo aqui com o meu trabalho e Vossa Excelência continua fazendo essa vergonha que... Vossa Excelência não, o senhor continua fazendo essa vergonha que acabou de fazer aqui na minha condição. Passo a palavra aqui agora para senador Romero Jucá. Eu queria perguntar ao Coronel Nunes, ele já esteve aqui prestando informações como presidente da Federação Paraense e, portanto, com a ótica de quem estava numa pequena federação de futebol, né, vivendo os problemas de fazer com que essa federação e o futebol do Pará pudesse funcionar. Vossa Excelência agora está está presidindo a CBF, né? Na sua visão agora do outro lado, né? Primeiro, que ações é possível fazer e que providências a CBF está tomando no sentido de melhorar e poder implementar um processo de transparência de informações que possa realmente fazer com que a sociedade brasileira tenha as informações necessárias e tenha o quadro do futebol brasileiro de forma explícita e de forma que possa ser convincentemente entendido pela população. Que providência Vossa Excelência toma hoje com a direção da CBF no caso da transparência do organismo? Presidente, o senhor não vai poder ler. Se o senhor não souber responder, diga que não sabe, mas ler está proibido. Eu quero dizer ao nosso senador Romero Jucá que venho, sim, de uma federação pequena do Norte para dar a minha contribuição ao futebol brasileiro. Assumimos, no dia 8 de janeiro, interinamente, a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Encontrei, sim, as dificuldades como eu tenho lá no meu estado do Pará para se administrar o futebol. Mas o trabalho de 4 décadas já vivendo no futebol de uma maneira geral, quando cheguei pela primeira vez como dirigente de futebol, um humilde presidente
de Liga Esportiva do Interior, mais precisamente na cidade de Santarém, região oeste do Pará. Depois, já na capital, passei a trabalhar também na administração de clubes profissionais, como foi o caso no Paysandu, como diretor de futebol, presidente do Conselho Deliberativo. Participei também, por ser advogado, do nosso Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Pará, como procurador. E, administrando, chegando à Federação de Futebol, nós fomos procurando aprender alguma coisa. Acho que surtiu efeito. Nós temos o nome do futebol do Pará participando de todas as competições a nível do Brasil. Futebol tem um sobe e desce, acesso e descenso. Então, tudo isso acontece como é muito natural. E hoje, cheguei à presidência da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Senador, aí eu passei a viver o outro lado da administração do futebol brasileiro. O outro lado, sim, porque é a entidade maior, a entidade máter do futebol brasileiro. E eu que vim do norte, sabia que ia encontrar muitas dificuldades, sabia que era difícil aplicar aquilo que às vezes nós sonhávamos lá no norte, das dificuldades de competições a nível nacional. E hoje, mesmo com o pouco tempo que estou administrando, já vi que nós temos condições de apresentar alguma coisa pela transparência, moralidade, administração, enfim, tudo aquilo para o bem do futebol brasileiro. E dou o exemplo, Excelência, do nosso comitê de gestão agora, que nós vamos já ler aqui, essa eu tinha que ler, para todos tomarem conhecimento. Os que não conseguiram mais alguma coisa, pode acessar o site da CBF. Acho que nesse patamar nós já poderemos pensar, sim, daqui para frente, com o trabalho de todos, porque está aberto, inclusive, para a torcida brasileira se manifestar, apresentar sugestões. Tem um grupo de trabalho encarregado de receber todas as manifestações, as sugestões, emendas que queiram ser apresentadas, dar a sua contribuição ao futebol brasileiro. E eu me sinto orgulhoso de participar desse momento, tá? De ter esse trabalho para ser desenvolvido a nível do futebol brasileiro. Então, eu acho que isso aí será uma grande contribuição que todos nós aqui podemos, todas as classes sociais poderão contribuir para o futebol brasileiro. Então, esse trabalho, dentro de 60 dias, a pretensão nossa, sim, é modificar muita coisa, aprimorar daquilo para o bem do futebol brasileiro. Bom, eu gostaria de registrar a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, que na proposta que nós vamos fazer de relatório, já estamos discutindo isso, nós vamos propor algumas leis, nós vamos efetivamente tentar mudar a estrutura e setores importantes da condução do futebol brasileiro. Mas eu queria já registrar, e Vossa Excelência talvez não possa responder agora, mas já queria que a própria CBF começasse a internalizar isso. Junto com a proposição de leis, nós vamos propor um termo de ajustamento de conduta para que possa ser pactuado entre a CPI e a CBF, enquanto esses projetos não são votados, enquanto ações efetivamente não são tomadas de forma legal, de forma na base da lei. Eu acho que é possível que nós já possamos
pactuar uma série de procedimentos e entendimentos que possam efetivamente já começar de imediato a mostrar o resultado dessa CPI na prática, não só da gestão, mas também de regras, de termos de funcionamento do futebol, da questão de lei do passe, de novas implementações que estão sendo feitas a nível do futebol mundial, com o banimento de intermediários na questão de jogadores, ou seja, há uma vasta mudança que nós estamos discutindo, isso será colocado para os membros da comissão, mas, independente da aprovação da lei, nós vamos já propor, eu queria anunciar aqui, que a CBF possa assinar um termo de ajustamento de conduta já com uma série de providências de gestão, de transparência e também de funcionamento e fortalecimento do futebol no momento que essa comissão discutir e aprovar o relatório. Portanto, eu queria ouvir Vossa Excelência, se é possível, qual a visão de Vossa Excelência sobre isso, mas também já deixar que esse será, pelo menos, a proposição, das proposições do nosso relatório no trabalho que nós vamos apresentar. Excelência, nós esperamos, sim, que isso é uma contribuição, assim eu entendo, que nos seja proposta, remetida. Teremos o maior prazer em reunir a nossa diretoria para tomar conhecimento, discutir. E adianta a Vossa Excelência, porque o termo de ajustamento de conduta, que muita gente pratica hoje, é o TAC. Eu já fiz isso até no meu estado, Excelência, com relação aos campos de futebol, junto com o Ministério Público. E deu certo, porque muitas providências foram tomadas, como se paralisava alguma coisa, olha, você só vai continuar se fizer isso, e estava no TAC, Senado, Federação, Ministério Público e o próprio clube, que vamos dizer assim, quando tinha o problema que não sabia resolver. Eu invoco aqui, não sei se é permitido, senador Romário, o testemunho aqui do deputado federal Hélio Leite, que já foi presidente de clube profissional. Não, nesse momento não é, não. Não. Muito bem. Então é isso, senador Romero Jucá, que nós esperamos, sim. Nós recebemos com bons olhos essa proposição de Vossa Excelência de fazer um TAC, sim, de ajustamento de várias providências a serem tomadas, que eu sei que acelera, inclusive, esse processo de desenvolvimento, de transparência, que nós esperamos, sim, contribuir para o futebol brasileiro. Agradeço a Vossa Senhoria, estou satisfeito, senhor presidente. Presidente, antes de passar a palavra para os senadores, Ricardo Teixeira é ladrão e corrupto. José Maria Marinho é ladrão e corrupto. Marco Paulo de Anero é ladrão e corrupto. O senhor é ladrão e corrupto? Excelência, eu não vou responder porque... É engraçado. Dá o direito. O senhor acabou de responder 5 perguntas. Eu faço uma, o senhor não pode responder. Excelência, não é pergunta. É um direito. Não, não estou ofendendo, estou perguntando ao senhor. Já que só tem ladrão, quero saber se o senhor também faz parte disso. Senador Ciro. Coloco em votação as atas da 19ª, 20ª e 21ª reunião de comissão. Solicitando a dispensa da sua leitura. Os senhores senadores, por aprova, pergunta que se encontra. Aprovada. Está encerrada essa reunião. Muito obrigado a todos pela presença.